Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é Cristianismo Evangélico em Angola, ok? Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre cristianismo em países lusófonos, ou seja, países de língua cuja língua oficial é o português, tá? Então nós falamos já de alguns países aqui, hoje é vez de Angola, ok? Então, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva no nosso canal, interage com esse canal, principalmente se você julgar esse conteúdo interessante, ok? E quem já conhece o nosso vídeo, aperta o sininho, dá um like, dá aquela força. Todo mundo sabe que dessa forma o YouTube entende que o nosso trabalho é relevante e vai encaminhar para mais pessoas, tá? Inclusive, os próximos vídeos que a gente vai estar produzindo aqui, você vai ser um dos primeiros a receber. Então, dá aquela força, inscreva nesse canal chamado Propósito Sem Opressão. Nós temos aqui, gravamos muitos vídeos, tá? Tudo voltado para cristianismo, é uma perspectiva cristã, voltado para o cristianismo em diferentes lugares do planeta, obras evangelísticas, missionárias, mas principalmente o foco do nosso trabalho é propósito de vida do ser humano, sobretudo o propósito de vida de um cristão, ok? Então tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas nessa linha. Então dá um like, dá essa força e vamos embora. Muito bem, então hoje nós vamos falar de cristianismo evangélico em Angola. Muito bem, então vamos lá. O cristianismo evangélico em Angola, diferentemente, por exemplo, de Guiné-Bissau, Cabo Verde e outros países da África portuguesa, segundo dados que eu coletei, tem algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, Guiné-Bissau, pelos estudos que nós temos, que nós conhecemos, que inclusive é o meu país, onde eu nasci, o meu país, ali a coisa ficou um pouco diferente. Então, primeiros ingleses que chegaram na Guiné-Bissau, missionários ingleses, protestantes, meio que ficaram ali na cidade, o trabalho deles não avançou muito no sentido de participação agressiva na sociedade, ok? Tudo bem, dá para entender que na Guiné-Bissau sobretudo, em outros lugares também, igrejas evangélicas, igrejas protestantes, nas colônias portuguesas não teve muito respaldo, muitas vezes foram intimidadas, ok? Eles tiveram muita resistência de avançarem para o interior, de evangelizar mais, aquela coisa toda, ok? Agora, em Angola, me parece que o processo foi um pouco diferente, ok? O processo foi um pouco mais à frente, mais agressivo, foi um pouco mais... eles trabalharam um pouco mais na sociedade nos primeiros momentos, ok? Então vamos lá. Quando é que chegou a igreja evangélica em Angola? Novamente, diferentemente de Guiné-Bissau, Cabo Verde e outros países ali, que cristianismo evangélico chegou bem tarde. Na Guiné-Bissau chegou um pouco cedo, mas trabalhos efetivos de evangelização, de entrar mais para o interior, foi muito tarde, ok? Isso vai acontecer no século XX e tal, no final do século XX praticamente. Em Angola, o cristianismo evangélico chegou no final do século XIX. Inclusive, em alguns lugares, sobretudo no interior de Angola, há trabalho de igrejas protestantes. Inclusive, teve mais efeito. Ou seja, os missionários protestantes chegaram e avançaram para o interior em vários outros lugares do que por exemplo, missionários portugueses católicos. Ok? Chegaram primeiro em certos lugares no interior da Angola, muito antes de missionários católicos portugueses. Ok, gente? Então vamos lá. Protestantismo chegou em Angola no final do século XIX. E eles avançaram no interior da Angola, inclusive em alguns lugares, certos lugares no interior, chegaram inclusive primeiro do que missionários portugueses católicos. Até aqui tudo bem? Ok.
Por que eu falei aqui há bocado de que a igreja protestante ele foi muito mais efetivo, muito mais agressivo na sua forma missionária, comparado, por exemplo, a igreja evangélica na Guiné-Bissau, Cabo Verde e em outros lugares. Porque eles chegaram, embora eles não se envolveram diretamente no processo, por exemplo, de descolonização, no processo político, mas eles trabalharam focadamente na educação, no despertar de consciência do povo angolano da sua condição de dominados. Na época em que Portugal dominou, controlou, explorava Angola. Então eles trabalharam na área da educação. Trabalhando na área da educação, eles puderam despertar a consciência dos jovens daquela geração. Inclusive, a maioria de lideranças angolanas, eles foram educados pelas igrejas protestantes, em todas as suas vertentes, ok? A batista, metodista, congregacional, vários outros. Então, eles trabalham nesse processo de educação. Vocês sabem que quando você oferece educação para um povo, você está dando luz para um povo, você está levando luz para um povo que está na escuridão. Por isso que a maioria das nações, a maioria dos governos, sobretudo governos corruptos, eles tiram a educação do povo, porque eles sabem que quando o povo tem educação, ele tem consciência, ele tem luz, ele pode avançar muito mais, ok? Então, o que aconteceu em Angola foi uma coisa muito louvável, porque a igreja protestante, além de chegar ali cedo, ele trabalhou afincadamente no processo de educação, podendo educar grandes lideranças angolanas, por exemplo, ok? Aqueles que vão levar a Angola no processo de libertação, despertar a consciência desses jovens, e esses jovens assim puderam liderar uma nação, liderar um grupo para poder tirar Angola de esse processo de colonização. Muitas pessoas não sabem que a grande liderança da Angola, sobretudo aqueles que vão ser líderes, que vão fundar partidos, que vão se organizar contra Portugal, todos eles, a grande maioria, pelo menos, foram educados na fé protestante, na fé evangélica, ok? Vamos lá, pegar exemplo de alguns. Agostinho Neto, líder da nacionalidade angolana. Agostinho Neto, inclusive, o fundador da MPLA, com alguns amigos, alguns colegas, que vai ser o líder máximo da MPLA, vai coordenar a luta para a independência e também vai ser primeiro presidente da Angola. Ele foi criado na fé metodista, ok? Agostinho Neto foi metodista. Muitas pessoas não sabiam disso, ok? Ele é metodista, educado na fé protestante, ok? Outra liderança angolana protestante é Olden Roberto. Olden Roberto é batista, aliás, foi batista. Foi educado, cresceu na fé batista. Outra liderança paradigmática angolana, o famoso Jonas Malheiro Savimbi, fundador e líder do partido da UNITA, okay, que é o maior partido da oposição hoje em Angola, e que lutou contra a colonização portuguesa e depois, posteriormente, acabaram entrando em choque com o MPLA pela liderança do povo. Levaram ali 16, 17 anos lutando entre eles. O Jonas Malheiro Savimbi foi educado na fé congregacional, ok? Então, isso aí praticamente não se fala, para vocês verem o papel que a igreja evangélica, a igreja protestante, teve em Angola, no processo de formação da sua liderança, a sua ação evangelística, a sua ação missionária. Eles entenderam que para o povo angolano sair daquela situação, precisava formar consciência, precisava gerar esse despertar, sobretudo levar luz para essa geração que levou e conduziu a Angola para a independência, ok? Então, evangelismo da igreja reformada teve um papel muito interessante no continente africano. Muitas vezes não é colocado à tona, não é propagado isso. Por quê?
porque a igreja, aliás, Angola, como todos os outros países que foram colonizados pelo Portugal, a fé que acabou prevalecendo, que teve respaldo do Estado, é a Igreja Católica. Ainda que, posteriormente, se difundiu que a Igreja, aliás, o Estado é um Estado laico, Estado moderno, Estado laico, mas todos nós sabemos que a religião de Estado, nos países lusófonos da África, mesmo aqui no Brasil, a religião do Estado é a religião católica, ok? Se propagou na República, aquela coisa toda, o Estado é laico, mas nós sabemos que a religião do Estado sempre foi a Igreja Católica, ok? Razão pela qual esse grande feito, aquilo que a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante fez em Angola, Guiné-Bissau, alguns outros lugares, alguns outros países como Moçambique, São Tomé e Príncipe, até aqui no Brasil, muitas coisas foram acobertadas, porque a Igreja Católica era a Igreja do Estado, teve respaldo do governo, desde a época colonial praticamente até hoje. Embora essas igrejas tenham crescido muito. Muito bem, então vamos lá. À luz desse exemplo que nós acabamos de dar aqui, é possível perceber que a igreja evangélica, a igreja protestante em toda a sua vertente, ok? Nesse conceito, eles serviram de base, gente, para o surgimento de um grupo de jovens, ok? Intelectuais. Quando nós falamos intelectual, não é aquele pensamento que o povo aí solta de intelectual como se intelectual fosse o inimigo da sociedade, do povo de Deus. Ok? Intelectual no sentido de uma pessoa que reúne certos conhecimentos e certas técnicas para poder tirar o seu povo da ignorância, da sombra. Ok? Então, a igreja evangélica trabalhou desde seu primórdio em Angola em despertar um grupo de jovens a fornecer subsídios intelectuais que mais tarde vai levar esses jovens a se organizarem politicamente e libertar Angola. Caso de Agostinho Neto, Olen Roberto, Jonas Savimbi e vários outros, ok? A ênfase, então, do protestantismo foi de investimento na educação. Nesse período existiam muitos missionários, muitas missões protestantes que tinham a educação como seu ponto mais forte para a ação de evangelismo, ok? Como a sua ação missionária em Angola. Hoje, gente, estima-se que em Angola nós temos entre 15% a 20% de protestantes, ok? De evangélico em toda a sua vertente. Quando eu falo protestante, eu estou reunindo toda a vertente do movimento protestante, seja ele batista, presbiteriana, metodistas, congregacional, assim vai, tá bom? Então, estima-se que entre 15% e 20% hoje na sociedade angolana são protestantes. A grande maioria são católicos, entre 30% para 40% são católicos, seguido de religiões tradicionais africanas e outras denominações, tá? E outra forma de praticar religião em Angola, ok? Hoje, oficialmente, existem 11 igrejas legalizadas, aceitas pelo Estado. Como é que é Angola? Em Angola, por várias razões, o governo ele regulamentou denominações evangélicas que chegam em Angola, ok? Toda igreja que chega em Angola ou surgida na própria Angola passa por processos legais, passa por um processo legal regulamentado pelo Ministério da Justiça para eles poderem operar. O governo tem controle, ou seja, registro de todas essas denominações que atuam em Angola. Sejam denominações que vêm de fora, sejam denominações dentro de Angola, ok? Legalmente, o Ministério de Justiça ele tem como legais 11 denominações, tá? São elas: Igreja Assembleia de Deus, basicamente ali, grande maioria deles são missionários brasileiros, que estão ali, Assembleia de Deus, Convenção Batista de Angola, Igreja Evangélica Batista de Angola, Igreja Evangélica Congregacional em Angola,
Igreja Evangélica Angolana, Igreja Evangélica do Sudeste de Angola, Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, a famosa igreja, conhecida igreja quimbanguista, ok, angolano, Igreja Evangélica Reformada em Angola, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Presbiteriana Angolana, União de Igrejas Evangélicas Angolana, Igreja Metodista, aí vai. São 11 principais igrejas que são legais em Angola, ok? Então, na sua grande maioria, batistas, Assembleia de Deus, basicamente esses aí da denominação, sobretudo daqueles que saíram do Brasil, se instalaram lá, são igrejas hoje com maior popularidade, que tem maior número de membros, ok? E basicamente são igrejas vindo do Brasil, ok? Brasileiros. Existe também a igreja IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma infraestrutura tremenda em Angola, e uma igreja que se instalou também há um bom tempo em Angola. Só que últimos anos tem tido problemas judiciais muito sérios com o governo angolano. Então, o governo angolano chegou a expulsar a igreja de IURD, na verdade, expulsar a vertente, uma ala de brasileiros que existe em Angola, ok? E manteve uma ala que é liderado pelos próprios angolanos. Então, teve uma racha, o governo ali alegou algumas coisas, tá? O que ele alegou? Que a maioria das igrejas, sobretudo na sua vertente neopentecostais, e nessa linha neopentecostal, a IURD é o mais relevante de todos eles. Então, a igreja evangélica aliás, o governo angolano, ele alega que, segundo dados que eles têm, é que essas igrejas fazem propagandas enganosas e se aproveitam de fragilidade, de simplicidade do povo angolano, e eles agem de má fé. Tiram dinheiro do povo e anualmente uma grande soma de dinheiro é tirada exatamente da sociedade angolana, enviado para o Brasil ou para a Europa para fortalecer a máquina da igreja, ok? Sem contar com algumas práticas que eles julgam contrário à cultura angolana, como prática de vasectomia nas lideranças e tal, várias outras situações. E o governo angolano acabou tomando decisão, depois de um grande problema, uma grande racha que teve entre grupos angolanos da IURD e grupo brasileiro da IURD, sendo então o grupo brasileiro expulsos há um ano atrás. Isso acabou gerando até crise diplomática entre o Brasil e Angola. Hoje parece que está sendo trabalhado, enfim, ok? Então, dessas igrejas que eu chamei aqui, na sua grande maioria hoje, tem crescido muito, ok? E tem angariado muito mais fiéis do que a Igreja Católica. A Igreja Católica foi tradicionalmente uma igreja ali que sempre envolveu com a política, envolveu com a elite da sociedade angolana, mas que ao longo do tempo agora tem perdido espaço. Por quê? Porque igrejas que acabaram de chegar, essas igrejas emergentes, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, eles acabaram meio que a forma de agir deles aproximou do povo. Eles têm estado próximo do problema da sociedade, ok? De maneira que engariaram simpatia desse povo e tem crescido a cada dia. Inclusive, algumas personalidades políticas angolanas de destaque acabaram abraçando a fé evangélica, frequentando essas igrejas, e assim as igrejas protestantes têm crescido a cada dia, a cada ano em Angola, e deixando para trás a igreja católica, que sempre foi uma igreja tradicional, uma igreja ali apoiada pelo Estado, ok? Qual é minha opinião sobre essa questão de fechamento de igrejas em Angola, sobretudo na sua vertente neopentecostal, nesse caso a IURD? A minha ideia é a seguinte: como africano e como cristão, eu acho que o Estado, aquele que garante a Constituição,
aquele que sabe que a Constituição diz o seguinte: todo cidadão tem direito de praticar a sua fé, tem direito de expressar a sua fé. Isso está garantido pela Constituição. Isto é constitucional. Todo homem tem direito de praticar a sua fé, de viver a sua fé, de expressar a sua religiosidade. Então o Estado não pode ficar do lado de nenhum grupo, de nenhuma igreja. Ele precisa garantir com que todo mundo possa exercitar a sua religiosidade. E assim, então, não pode expulsar nenhuma igreja. Ele tem que resolver o problema dois lados que contendem, ok? Então, essa é a minha opinião. Eu creio que a igreja vai continuar crescendo na África, em Angola e em vários outros lugares, porque esse é desígnio de Deus, essa é a vontade de Deus. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado, ok? Inscreva nesse canal, passe esse vídeo para mais pessoas, ok? Seus grupos aí, pessoa que você conhece, ok? Espalhe aí, compartilha no Instagram, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, todos os grupos aí dos seus amigos, se você julgar que esse vídeo possa interessar, ok? Inscreve no nosso canal novamente, eu estou falando isso para você não esquecer, e dá um like e aperta o sininho. Muito obrigado por chegar até aqui, até mais, nós estamos juntos.